Estamos no ar, em definitivo, para mais um Nerd 404. E hoje pra quê? Pra falar mal de velho de novo. Hoje nós vamos falar mal do Maurílio e mal do Enzo, né? Não vamos falar bem de ninguém. Porque é por isso que a gente se junta, né, gurizada? Eu acho que é pra falar mal de todo mundo. A intenção sempre é falar mal, né? Isonomia, né? Odiar todo mundo igual. Exatamente. Isso aí, Acho que não esse é o gosto de principal. ninguém. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou o Jeff, seu não tão humilde host. E aqui comigo à mesa hoje estão o Fernandinho. Buenas, moçada. Eu sou o Coroa que trabalha com os Neno. E o Luiz. Será que eu me enquadro na categoria Neno, então? Não, Neno não pode ser. Não dá, né? Pode, não. Não É dá. Enzo. Ah, Enzo? Enzo, dono de Quid. Xingo os... Pai de Samambaia. Ah, é pai de pet? Pet com certeza, né? Ah, não, bem. Cabelinho pro lado. Então, galera, a ideia é falar sobre nossas experiências no trabalho envolvendo esse conflito de geração, pra gente, mas de uma maneira divertida, de uma maneira leve, pra gente entender que isso acontece em todos os lugares, tanto coroas como o Fernando, que tem que trabalhar com gente muito mais jovem, entender os mindsets e os termos em inglês deles, Que eu faço de conta que não entendo nada. Que entendo tudo, mas não entendo nada. e o Luiz ali, né, que ele já tem um cargo de gestão na empresa dele e tem pessoas mais velhas que ele em cargos hierarquicamente inferiores e ele precisa dar ordens muitas vezes. E eu aqui, né, intermediando tudo e tenho pessoas de faixa etárias da minha e para baixo. Então eu consigo reclamar da geração mais nova e geração... Porque a métrica de mercado é essa, né? É reclamar de quem tá entrando no mercado agora, certo? Boa. Boa. Todo mundo tá reclamando de trabalhar com os milenais, né? Que estão entrando no mercado agora, que estão com 16 a 22 anos. Millennial. Mas tu sabe que eu acho que tem um detalhe aí. Sempre foi meio que assim. Porque quando você entrou no mercado, por exemplo, Fernandinho, teus pais já reclamavam que você não trabalhava tanto quanto eles. Sim, normal. Certo. Mas eu acho que isso é uma. Eu acho que isso aconteceu com todas as gerações que entraram no mercado de trabalho. E agora a gente Faz parte. só está num momento que é cíclico, mas que não está sendo visto como ciclo. Porque essa galera que está entrando agora no mercado é a galera que só viveu a era tecnológica. Então, quando tu começou lá na fábrica de mimeógrafo, Fernando, eu acho que não teve tanto essa coisa assim, porque tu tinha só uma missão lá dentro, né? Agora a galera... Arquivar. Limpar o arquivo morto. É só uma missão, certo? Agora a galera já entra com acesso à tecnologia gigante, e quanto mais missões eles têm, mais tempo ocioso para ficar no celular, para ficar em conversinha, para ficar falando, sem contar os que não querem sair de casa, né? Que eu acho que tem bastante gente Tem bastante. que se enfura em casa. Então, o problema de telas, o problema de... Eu acho que sempre teve alguma coisa para ser problema. Eu lembro de uma reportagem que eu vi que quando as revistas em quadrinho estouraram, elas eram o problema geracional, né? Elas eram provedores de violência. As crianças da época estavam mais violentas por causa das revistas em quadrinho. E isso se repetiu ali nos anos 90 por causa dos jogos de videogame. Vocês lembram? Sim. Teve toda essa polêmica, os videogames estão deixando as pessoas mais violentas. Essa polêmica, ela durou até Até hoje. acho, né? Sim. Agora a gente tem as telas deixando todo mundo mais burro. Exatamente. E, cara, eu não sei até quanto isso é verdade, até quanto isso não é. Eu não tenho uma ideia formada. A única coisa que eu tenho certeza, a gente tem que trabalhar junto. Porque senão não vai rolar. As pessoas experientes, que nem o Fernando no mercado, ele vai ter que se entender com os Enzo que estão entrando agora. E as pessoas que estão no mercado e recebem a hierarquia, né, de uma pessoa mais jovem também vai ter que conseguir saber receber uma ordem de uma pessoa mais jovem, né? Não é fácil, em teoria é simples, mas não é fácil, né? Não. Então, Mas nessa conversa que a gente quer se colocar hoje. acho que uma das maiores questões tu largou aí no meio, que é o jovem se entender com o velho, né? Um cheio de manias, o outro cheio de manias, ideias. e outro- Outras manias, no caso, né? Elas entram em conflito. E a gente está assim, por exemplo, pegamos aqui, por exemplo, o Fernando. Ele trabalhou sem o computador, trabalhou com arquivos de papel, trabalhou com todo... Ele pegou toda essa carga de mudanças tecnológicas e teve que se adaptar. Daí você pega um cara que nem você, Luiz, que já nasceu com o computador já existindo. Né? Tua infância já sempre teve o computador. Meu primeiro emprego foi imprimindo. Trabalhando numa empresa de impressão, então... Normal. Normal. Mas Pensa. hoje em dia, quem imprime? Muito pouca gente imprime. Sim, não tem mais, né?
Não tem mais sentido, né? Tu mostra uma máquina de escrever pra uma criança, ela vai dizer que legal, imprime enquanto tu escreve. Mas já tu fala com o pessoal hoje, quem tem uma impressora em casa, o cara diz, nossa, deve ser pra cima de 40 anos. Exato, porque tem a pegada. Mas já ouvi isso. Faz sentido. É, que nem tem um e-mail Hotmail, né? Já vê que é velho. Ó, eu sou do tipo que paga as contas e imprime o comprovante e guarda. Pois é, eu já não faço mais isso. Eu ainda faço, é toque. Meu pai, por exemplo, ele vai no banco. Mas não que ele precise ir no banco, ele gosta no banco. É um passeio. Do banco, né? Então, alguns andam de bicicleta, alguns jogam bola. Cafezinho de banco é bom, né? Eu não sei, eu acho que... Cara, a da minha agência lá não é muito bom, não. Não, ixi. Viu, mas é que eu acho que se encontra muita gente no banco ali, sempre os mesmos. Na mesma fase etária, né? E conversam, né? Então é uma confraria, né? Exatamente. E tem a audácia da menina do caixa interromper eles e conversar, porque chama. Sim. Né? Como é que podem, né? Eles não entenderam. A hora que os bancos aqui do Sul, atenção Sicredi, patrocina nós, faz uma confraria de idosos pagadores de boletos e deixa ali. Mas sabe que Cara, tem uma agência no centro, acho que não é um bar aberto, obviamente, né? É para clientes, mas se você olhar ali perto do INSS, lá do centro, você tem, no segundo andar, tem barzinho com cadeirinhas altas, mesinha. Cara, o intuito não é ir lá para você degustar, né? Então, provavelmente é um lugar reservado para um cliente especial que vai lá, vai tomar de repente um café, um uísque, vai saber o que, para negociar com ele. Black. Não, tá certo, mas eu acho que tem que começar assim. Tu não pode tirar do idoso a possibilidade dele botar todas aquelas chaves que ele carrega junto daquele negócio lá. Isso aí. Detector de metal. Né? Então tu não pode tirar isso dele. Tem que ter isso. Faz parte, né, desse mindset. É importante. O grande desafio deles foi a porta giratória. Sim, com certeza. Entendeu? Alguns estão girando até hoje. Exato. Não precisa disso aí. O pior que né? Eu trabalhei durante 12 anos dentro de uma conta de crédito. Então, cara, é exatamente isso. O pessoal vai no banco não é porque tem que ir. Vai no banco porque ele gosta de sentar, bater um papo com o atendente, bater um papo com o caixa, trocar uma ideia. Às vezes até se fala alguma coisa relativa a banco. Mas normalmente é outras coisas, né? Tem um parceiro meu que ele, esses dias, tava marcando um café com ele, ele disse, cara, depende, se chover não dá. Eu, por que não? Porque se chover vai todo mundo no banco. É, bem assim. Mas começa por aí. Olha conflito geracional. Qual foi a última vez que tu foi no banco pra pagar um boleto, Luiz? Qual a última vez que tu pagou um boleto físico? Nunca pagou um boleto físico. Não, eu paguei, mas tem uns 10 anos mais ou menos. Nada a ver dizer. Eu faz mais de 10 anos, acho. Tu também já Não. atualizou, só tu imprime pra guardar. É, pra guardar. Imagina como é que tá aquele armário, né? Eu já tive problema. O cara pega calma, né? Ah, sim. E não tinha mais o acesso, não tinha mais a conta que precisava. Eu precisava provar que tinha pago. Aí deu ruim. Daí o problema também é da empresa que não tá, né, Exatamente. com a tecnologia em dia. Aí eu quero, uma folhinha não vai matar ninguém, né? Eu já gosto muito de usar, por exemplo, os DDA de banco, esse tipo de coisa, e matar esse serviço aí. Melhor né? coisa, né? DDA não. Por que não? Não, muito chato, cara. O boleto já chega pra mim normal. Tem que ter um banco me avisando que chegou um boleto. Pois é, infelizmente eu tenho 3 bancos me avisando. Mas é que melhor ele avisar e tu pagar do que ele te avisar que tu tá devendo e te meter no pau, não é? Vamos pensar assim. Mais ou menos. Meter no pau e lá ele, tu quer que meta onde? Faz sentido, foi mal. Achei. Como que é, na tua empresa, trabalhar, eu tô falando agora com o Fernando, trabalhar com tantos jovens, porque o Fernando, ele trabalha numa empresa de tecnologia. É uma empresa que tem muitos jovens trabalhando junto Sim. com ele, e ele é o tiozão. E eu sou tiozão. Eu já entrei sendo o tiozão. Então, todos os dias, todas as semanas, vem um com um termo diferente, né? Exatamente. Então, vamos fazer um brainstorm, Fernando? Conta pra nós aí. Eu já saio rodopiando, bem louco, né? Fazer um furacão é já. Como que é esses conflitos geracionais aí? Olha, na verdade, comigo, sim, não tenho muito essa questão de conflito, tá? Mas eu senti conflito da geração mais nova quando eu entrei. Eles ficaram apreensivos. Eu não sei se um pouco é por causa da mídia também, que se Vai fala... entrar um cuzão aí, hein? Vai entrar o tiozão tem vícios, ele não pode isso, não pode aquilo. Então eu lembro que quando eu entrei, os proprietários da empresa tinham lá seus 33, 34, 35 anos, 32 anos. Já eram mais novos que eu, porque eu já entrei na empresa e já estava com 42, né? Eu não tenho vergonha de falar a idade. 42, 41.
42 por aí. Então eu já era mais velho que eles, né? Então, para começar, o meu chefe era mais novo que eu. Né? E o pessoal que trabalhava interno lá, todos eram muito mais jovens. No máximo 20 anos, 21 anos. Inclusive, a pessoa que entrou comigo, que eu digo, o guri que entrou comigo, mas ele estava com 17 anos. Então, eu entrei com 41, no mesmo dia nós começamos a trabalhar e ele tinha 17. Né? Eu tinha um certo preconceito, digamos assim, com questão da juventude, né? Mas eu aprendi a conviver com eles até relativamente bem. Por exemplo, esse guri que entrou comigo, piá, extremamente... Piá, para quem não sabe, né? É guri. É guri. Né? Mas era um piá extremamente dedicado, né? Comprometido, falava que ele tinha que estudar determinado assunto, ele não ficava fazendo carinha. Então ele teve que aprender a fazer cálculo. E aí eu ensinei algumas coisas de cálculo para ele me ensinou algumas coisas de cálculo. Então... assim, era um de 17 ensinando um de 41 e como a gente entrou junto, fizemos amizade e ficou tudo certo. Mas a galera que trabalhava antes, era umas 7, 8 pessoas, todos 18, 19, 20, 21, né? E depois de um tempo, o próprio chefe comentou comigo que a expectativa deles em relação a mim era baixa e o pessoal que estava lá dentro também era baixa. Baixa e ao mesmo tempo medo, porque daí tinha um rapaz lá que ele tinha um cargo lá de, digamos, de coordenação, né? Então é o seguinte, né? O pessoal lá, eles estavam receosos quando eu entrei na empresa, porque como que ele ia me dar um comando, ou me ensinar alguma coisa? Fiquei sabendo depois que eles estavam receosos. E ao mesmo tempo o chefe disse, cara, tu não tem que ter medo, tu tem que perguntar, porque se tu não perguntar, tu não vai aprender. E aí, claro, depois de um tempo, né, quando a gente vai pegando certa experiência, o próprio chefe veio falar comigo, dizer, olha, nossa expectativa era que 3 meses, tu não ia aguentar o tirão, né, porque ela é corrido, é puxado, nós somos uma empresa jovem, todo mundo é jovem, gurizada nova. Mas o que acontece? A minha geração, e aí se a gente for classificar isso, é tal da geração X. Então eu peguei... Tipo, é um X-Men? É um X-Men, basicamente. Cara, não deixa de ser, porque eu comecei a trabalhar dentro de um banco onde você imprimia a folha de cheque. Não era impressão numa impressora, você tinha... Mas é duas coisas, vamos pontuar, duas coisas que muita gente nem sabe o que é. Imprimir e folha de cheque. Folha de cheque. Exatamente. Eu tinha lá dentro, era caixa com uns carimbos gigantão que você passava numa prensa e saía a folha com a marca lá, com o nome do cara. Até esses dias... Cara, isso não existe mais. Né? Não existe. Nós tínhamos que cadastrar, por exemplo, cada folha de cheque que entrava no banco. Modem, era um modem de 3.600. Você tinha que baixar arquivos, fazer abertura, não era centralizado. Então eu peguei isso, né, na área de tecnologia, não tinha nada. Uma tecnologia incrível era a máquina de preencher cheque. Exatamente. Exatamente. Quem já preencheu um cheque sabe a mão que é, né? Nossa. Não, é de preencher o cheque, ela fazia o cheque, entendeu? Tá. Mas tinha também a máquina que tu largava o cheque ali, ela preenchia. Né? Não, mas isso já foi bem depois. Fazia... Nova tecnologia. Sim, né? Então, assim, a nossa geração é uma geração que pegou um movimento que não tinha nada, né? Era praticamente... Pedra lascada. Nós ainda tínhamos fichário, você ainda fazia contrato e guardava lá fichário, tanto que tinha arquivo morto no banco, hoje não existe mais praticamente, né? Você tem tudo dentro de uma cloud e fica tudo guardado e vai ficar... Claro que a pandemia acelerou pra caramba. Acelerou bastante. Questão, né, de assinatura digital. Exato. Tipo de coisa. Mas, Fernandinho, ó, conflito. Eu quero ver... tu quer ver conflito? Casos de família aqui. Quando que não deu certo? Quando que tu sentiu que em algum momento não deu certo essa geração mais jovem que entrou no mercado, que confrontou, sei lá, te chamou de tiozão, de coroa, vai cuidar do seu mimeógrafo? Mas tu sabe que eu não tive essa questão de ter um conflito mais drástico, como a gente vê na internet, por exemplo, gente falando que sofre preconceito. Não tive por quê? Porque eu já entrei em dinâmica. Como eu peguei uma geração inteira, eu sou da área de TI, trabalhei durante 10 anos como professor. Professor só trabalha com piazada. Né? Então, quando eu entrei com eles lá, eu não entrei sendo o maior, mas eu entrei de boa. Cara, vou ter que aprender a mexer nisso, né? Então, assim, o medo que eles tinham era maior do que o medo que eu tinha que os guris fossem passar por cima de mim, entendeu? Que eles fossem mais ágeis e tal. Aí, passar um tempo,
A companhia se desenvolveu e tal, e a gente começou a querer ampliar. Né? E aí que veio a questão da treta com o mais jovem. Porque Quando a empresa ampliou. Quando a empresa Exatamente. ampliou, Porque ali, quando era uma empresa quase familiar, digamos, né? Era 10 pessoas no máximo trabalhando. Cara, muito tranquilo. soltava os porcos lá, não tinha nada. Os caras, eles davam risada, porque alguns termos que a gente traz é termos que só a gente usa, né? Então eles, às vezes, me pediam, tá, isso significa o quê? No teu tempo isso queria dizer o quê? Então tinha algumas piadinhas nesse sentido. Mas no momento que a gente foi buscar mão de obra, e aí você pega a mão de obra para programação, que é uma empresa de TI, aí você vê algumas diferenças. O pessoal mais novo, muito, assim, tem que passar mais de 100 pessoas para fazer uma equipe de 20. Bem mais. Cara, algumas, não são todos, também não dá para generalizar. Mas o que mais teve, assim, é falta de fibra. Sabe? De você errar, fazer de novo, o pessoal não sabe errar, direito, né? fazer de novo. Exatamente. Né? Falta fibra, falta carboidrato. Exato. 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 Essa é a principal dificuldade. Não tem um comprometimento com o próprio desenvolvimento. É tudo pelo fácil. Então, se não for fácil, rápido, no toque, porque é uma geração que já entrou, né, no touch, é coisa que a gente não tinha. Nós já conversamos aqui, né? A gente é irregular. Historizado. Exatamente. Os caras estavam falando em fita cassete um pouco mais, ele nem sabia como é que fazia pra gravar. Imagina que você tinha que rebobinar. Senão ganhava muito. Então, as grandes tretas que foi com nós lá foi mais uma questão assim, de você pegar pessoas. Porque a empresa em si, no modo geral, ela tem essa parte de ser jovem, mas ela necessita de uma mão de obra que seja um pouco mais fixa, digamos assim, mais estilo da minha geração. A gente vai lá, veste a camisa, é quase um baby mover, né? A gente só não morre pela empresa. Mas você veste a camisa e vai. Coisa que a geração mais nova não faz. Então, muita gente começou a trabalhou mesmo quando aprendeu a sair. Você foi lá para fazer carreira. Eu não fui fazer carreira, mas fui para me aposentar. Basicamente é uma carreira. Mas é uma visão muito da tua geração mesmo, né? Exatamente. E a gente não pode sujar a carteira. Isso. Minha mãe sempre fica pulando de galho em galho para É uma coisa que a geração mais nova tá se lixando. Não tem. Cara, você tem a carteira, né, mano? É até engraçado. Foda-se. Às vezes surge lá na empresa o pessoal mais novo, jovem, né? E a gente começa a analisar a carteira assim, poxa, ele fica 6 meses no emprego, 3 meses em outro, 2 meses em outro, 6 meses em outro. E passa uma insegurança. Sim. Quem tá contratando, né? É complicado. Cara, pra que olhar essas coisas também, né? Tem Mas não resolve. Assim, pega os 10 primeiro. Tu não precisa de pessoas azaradas na tua empresa. A única coisa que tu tem que cuidar é o signo. Então vai trabalhar com o libriano. Acender uma coisa não tá dando certo com aquela coisa. E aí o que aconteceu? Foi difícil de formar, então você tinha um pessoal que não se comprometia, o nível de tecnologia um pouco mais hard, que era o que precisava, então se apertava um pouco, então o pessoal saindo de faculdade não queria. Muitos chegam achando que já vão ganhar o salário que aparece lá no Twitter, no blog lá, da pessoa que, eu sou o que e faço tanto e ganho 20 mil por mês. Não é assim que funciona. Você tem programador hoje que ganha menos que um gari de posto. Não é desmerecer o gari de posto, né? Mas é uma comparação que eles mesmos se fizeram. Eu tenho ex-alunos que preferiram largar a área e estão trabalhando num food truck, estão trabalhando com construção civil, ou até imposto de combustível. Mas sabe que isso, pra mim, nunca representou um problema. Exato. Eu acho que a gente escolhe o nosso emprego muito jovem. Exato. A gente tá falando uma coisa assim, tu tá decidindo com 18 anos o que você quer ser o resto da vida. E não é assim que funciona. E, cara, hoje em dia não. E às vezes tu se forma no negócio e, cara, aquilo perde brilho. Eu acho a coisa mais digna que tem é tu mudar. Mudar de profissão, mudar de áreas. Se tu não quer mais, eu vou esperar me aposentar. Pra mudar? Ficar velho. Não faz sentido, né? Sentido. Não faz sentido. Nesse ponto, eu admiro a geração mais nova que tá entrando. Eles não têm apelo. Pegou trabalho e eles trabalham por um objetivo mais simples, né? Eu quero viajar, ver o show e tal. Exatamente. Então eles vão trabalhar pelo tempo que é o que a geração mais nova faz agora, né? Exato. Tanto que tem um movimento global, inclusive, de autodemissão, que tem um nome estranho em inglês lá que eu não sei pronunciar, que é justamente por isso. Só não vai mais se estressar na tua empresa.
Ou você quer ter pessoas boas, você tem que ter um ambiente que chame atenção, que tal, senão essas pessoas elas vão lá, vão trabalhar 3 meses, vão pegar o dinheirinho delas e vão fazer a viagem que elas queriam fazer. Exato. Bom, Mas definir. até onde que tá o problema exatamente disso, né? Não vejo problema. Self-resignation. É, esse aí. Olha só. Quid Termininho de Enzo. Eu não sei o que significa. Dono de Quid. Mas esse significa autodemissão, né? Autodemissão. E hoje, lá na empresa, a empresa inflou bastante e entrou um monte de galera nova. Então, tinha pisada lá de 16, 17. Tá? Gente que, assim, entrando em faculdade que já estava trabalhando. Eu não vejo conflito, mas eu vejo uma coisa... Quem ficou, pessoas muito rápidas, que produziam bastante rápido para pegar. Então, na parte de tecnologia, eles dão um banho. Né? Eu me considero um cara que tem viro. Né? Claro, não vou começar na programação agora, porque se eu começar agora, eu vou ter que zerar, começar, eu vou estar aqui 3 anos, eu vou estar a trabalhar em algum lugar, né? Mas eles são muito rápidos, então eles são bem ágeis, né? E algumas oportunidades não aparecem mais, por exemplo, para mim. Então, um conflito interno meu, né? Tem algumas coisas que eu sei fazer, mas não tem oportunidade para a minha idade. Então eles vão dar oportunidade lá, sabe? Porque tem toda uma onda... Tem toda uma onda de estar buscando pessoas mais velhas no mercado agora, né? Sim. Tem. Então, e dar mais oportunidades a ela, né? Porque existia um certo preconceito e era bem... Porque não conseguiam dar a volta, né? Os caras não conseguiam abrir um Excel. Eu tive colegas lá que, quando a empresa começou a crescer, teve duas pessoas que foram trabalhar com nós lá, com experiências em atendimento, a questão online, assim, e tal, que não aguentaram. Não aguentaram. Eram pessoas da minha idade. Então teve lá, o rapaz que trabalhou com nós lá, vou chamar de rapaz, né? Mas o cara trabalhou 3 meses e disse, cara, isso aqui não é pra mim. Por quê? Porque era pancada, né? Pancadão. E tu tinha que estar rápido, pensando. Às vezes tinha que tomar a solução na hora ali, porque você tinha 2 mil chamados pra resolver, então não tem como ficar pensando muito, tem que ser rápido, a solução rápida. É que por mais divertido que tu deixa, ele não deixa de ser trabalho, né? É trabalho. Trabalho é trabalho, né? Tu não tá ali pra No fim, lazer. No fim, a empresa ela acabou, na hora que foram fazer as demissões, que começou os desligamentos, que houve essa queda de mercado e tudo mais, a grande maioria que foi os mais novos. E a grande maioria que se demitiu também foi os mais novos. Por vários motivos óbvios, né? Uma pessoa mais velha, eles têm família, tem tal, tu tem que pensar 2 vezes, né? O mais novo, não. Então, teve gente que saiu para outras empresas, teve gente que parou de ir física lá porque arrumou um emprego online, tem gente que está fazendo, trabalhando de freelance para a empresa da Austrália, para a empresa do Canadá. Que beleza, hein? Então, assim, ó, e é uma coisa que na minha geração já, não sei se tem muitos que fazem isso. Pós-pandemia teve muito disso, né? Então, Trabalho home office. E para trabalhar para longe, só. Trabalhar em empresa local, empresa de São Paulo. Real, né? Exato. É o paraíso. É o paraíso. É verdade. Que é uma coisa que eu acho que a geração mais nova faz. Não é um conflito, eu tenho certa inveja, porque eu já não sei se me habilitaria a fazer algo assim. Talvez por questão de formação. Não, e tu imagina tu em casa com 2 crianças correndo e tudo home office. Eu já evita de fazer home, só faz quando precisa, né? Mas a empresa é bem flexível, né? Mas se tivesse que contar assim um conflito que ocorreu quando tu teve que dar, por exemplo, alguma ordem ou receber alguma ordem. Eu tive que ensinar um cara a fazer raiz quadrada. O cara terminando a faculdade de informática, Udizão. Não sabia fazer uma raiz Tu tá quadrada. falando de árvore e plantação? Exatamente. É que assim, na hora de programação, da TI, algumas coisas da matemática você tem que saber. Sim. Se você não sabe, tu tá fora. E a pessoa não entendia que era aquilo, como que aquela regra de 3 tinha que funcionar para fazer lá. Que tu multiplicava cruzado. Exatamente. Eu tive que parar e ensinar no papel. Uhum. Ele disse que ele nunca teve uma aula, por exemplo, ensinando uma regra de 3 daquela forma. Olha só, o que estão ensinando nas escolas aí? Então, os conflitos, na verdade, se tornaram assim. Aí, claro, eu acabei fazendo mais bullying neles que eles de mim, sabe? Não, imagina. Porque daí, como a gente tem uma galera um pouco mais velha lá dentro, a gente já se olha, ó. Pessoal, os Enzo, ó. Os kids. Os kids não vivem, né? Eles não sabem o que é isso. Então a gente usa uns termos mais antigos, né? Em 3, 4 lá, só pra ver os pequenininhos. Os pequenininhos de idade, né? E eles ficam olhando assim, meu Deus, o que é isso?
Mas hoje mesmo, eu trabalho lá com prisão com 21 anos. Ficou falando Só trabalhando agora. da empresa lá, né? Exato. Legal. Então não foram tantos conflitos, mas houveram. Alguns bullyingzinhos, assim, mas eu também nunca dei muita bola, sabe? É coisa de velho. Sim, né? Tu quer o quê? Olha pra minha cara. Manda um e-mail no Hotmail aqui pra mim reclamando disso. Exatamente. Essa aí é mais ou menos assim. Foi tudo muito elevado na esportiva, sabe? Então, o pessoal viu que não precisava ter receio, que o velho não ia se chatear, né? E eu também, expor de gurizão. Mas, cara, só tu fez merda aqui. Beleza, que bom que tu avisou, né? Assim como eu já peguei os outros também. Mas acho que isso é justo. Se tu fizer isso de novo, tu vai pra cabeça. O cara esquecer idade por um momento e entender que não, fiz errado, tá. Exato. Beleza, isso aí corrige. Lá na empresa isso não acontece, por exemplo, né? Lá eles se matam lá dentro lá, mas se tu é mais velho, tu que sabe. Também já é um outro tipo eu acho que as áreas diferenciam, sabe? Isso influencia muito. Eu acredito que sim, até porque a tua área, Fernandinho, ela é muito específica, que se tu parou no tempo nela, tá programando em PHP até hoje, né? Até tu tem área pra trabalhar, mas não vai pegar uma startup. Exato. Muito Então, difícil. tu já vai se limitando, né? E 10 anos atrás isso era a ponta de mercado. Exatamente. Mas hoje a empresa que eu tô programa em Java. Já está defasado. Sim. O Java já tá caindo. E claro, a Java ela abrange muito, né? Tem muita atualização do Java. O problema é que o nosso Java é Java raiz, né? Que nem programar em C++. Abre um bloco de notas e... Cara, já estamos começando a disputar a mão de obra. Se pagam 4, paga 5. Pagam 5, dá 6. Fica a dica aí, né, gurizada? Fica a dica. Vamos trabalhar. Fica a dica. E precisa, porque não tem mais mão de obra. O pessoal tá vindo muito para as linguagens mais novas. Mas isso Estou falando em TI, né? Isso se replica também na área do Luiz. Uhum. E ela é de uma mão de obra mais qualificada também. Sim. Isso aí. É uma mão de obra que ela tá escassa, né? Ela tá escassa mais, né? e as pessoas estão velhas já, né? Isso. O pessoal tem acima de 40 anos de idade, né? Tu não vê piada. Vai da parte da marcenaria. É Então, difícil. É difícil. É difícil. Consegue. A gente até consegue o pessoal mais jovem, mas o jovem ele confunde muito o saber montar com o saber construir, fabricar. Ele recebe o projeto lá, ele não sabe como tirar aquilo lá do papel. Mesmo que venha tudo especificado como fazer, ele sofre muito, né? E pra mim é diferente porque eu estou lá desde jovem, então eu aprendi. Mas Tu quer dizer que tu é um jovem que sabe montar. E desmontar. Não gostei dessa conversa. Tem muita disputa dentro da empresa. Muita. O pessoal mais de idade ele é mais turrão no nosso ramo, pelo menos no nosso caso, assim. Então, se alguém apresenta algo novo, método novo, uma ideia nova, eles não aceitam. Eles até escutam, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas não aceitam. Então, aquela tretinha diária, assim, ela tá sempre aí, sabe? E tu tá numa posição inversamente proporcional do Fernando, porque tu é um cara mais jovem e hierarquicamente acima das pessoas mais velhas da empresa, né? Sim. Tu tem a outra visão. Tu tem que, às vezes, dar ordem às pessoas mais velhas que você. Uhum. E como ter esse tato, sendo um Enzo, dono de Quid, pai de Pet, dono de Samambaia? Dono de Quid me ofende, cara. Não, tô brincando. Cara, é complexo, porque às vezes, mesmo você sendo o dono da empresa, o cara que tá lá, ele não vai te escutar. Você é um guri de merda. Não quero... Mas isso tu tá falando do pessoal que tem que faixa etária. Acima dos 5. Já começa a vir lá pra geração A primeira mais construção antiga, do cara foi a Arca de Noé. Isso, o cara fez a arca pra escutar eu dando pitaco. Ele vai dizer, fica tu com teus livros aí que eu vou fabricar aqui. E... Um conflito, por exemplo, que nós tivemos lá na empresa, era na questão de promoções. O pessoal mais novo, eles não têm paciência. Eles não têm essa visão de, primeiro constrói, faz algo para merecer algo. Então, muitas vezes, a questão, como é que se diz, da meritocracia, assim, não funciona em nada. Eles entram lá, no primeiro mês, eles já querem ser promovido. Então, nós tivemos alguns conflitos até comigo lá, foram promoções que eu recebi, que até hoje, alguns que estão lá ainda me olham do cara torto, assim, não sei se merecia, mas deixa mais. Eu me esforço tanto quanto. E não deixa de ser. Mas são políticas da empresa. Né? Então,
fez tal coisa, ganhou momentos diferentes da economia, tá? Então tem todas essas Tu questões. tem esses também, problemas né? também lá, Luiz? Tem sim. Um jovem entrar lá, ele entra como auxiliar, né? Então ele vai de varrer ao chão a tarefa simples de construção, de marcenaria. E com o tempo ele pode se tornar marceneiro e depois um marceneiro profissional, onde ele vai dar ordens para um auxiliar, no caso. E eles têm uma sede muito grande de crescer. Crescer rápido, né? Crescer rápido. Crescer e crescer rápido. E uma falta de experiência, às vezes em quando uma certa falta de noção também. Criam alguns problemas, alguns conflitos. Normalmente esse perfil ele acaba saindo da empresa, tentando colocar o negócio dele, porque ele entende, teoricamente, que é algo fácil, mas não é. E alguns dão certo, alguns quebram. Alguns entendem que precisa passar pelo processo e ficam lá por anos. Esses passam a ganhar bem. Lembrando que é um tipo de emprego onde você não precisa ter uma formação acadêmica, né? Mas você precisa de toda a experiência. Não precisa ter uma formação acadêmica, mas se o cara não entender o que é um quadrado... Exato, Então, aquele basicão... E aí eu vou voltar na época que eu era professor. Cara, ensinar matemática básica, que é forma geométrica. Eu tive uma aula lá, cara, eu fiquei 2 períodos tentando mostrar pro cara que um quadrado era diferente de um retângulo. Eu até entendi o argumento dele. Porque ele dizia, mas são 4 retas. Tá tudo certo. Uhum. Mas aí como é que um cara vai deixar de desenhar um guarda-roupa? É alguém com uma dificuldade de interpretação, né? Interpretação, não. Cara, eu não convenci. aceita, né? Não convenci. Mas é que esse cara não é aquele que foi agora tentar provar que a Terra é plana? Olha, é possível. É possível. Tem coisas que não valem a pena comprar, né? Então, Depende como você está posicionado dentro de uma empresa, tu tem que tangenciar esses problemas, né? eu acho que o maior problema assim, é a pressa. Isso demanda uma flexibilidade, né? Porque às vezes quando você tem que escutar tem que aceitar uma coisa, tem que fazer outra coisa, mas a empresa tem que andar. Sim, exato. A empresa tem que andar. E no caso de uma empresa pequena, quanto menos pessoas estiverem dispostas a seguir o trilho, a ideia ali, mais problemas você tem, né? Exato. Numa empresa maior é fácil, né? Uhum. Não, Demite você- e troca. troca. Dá um delete e manda contratar outro, né? O problema é que o problema às vezes volta em forma de outra pessoa, né? Exatamente. Sim. Porque esse conflito geracional que tá rolando agora, eu acredito que ele... Primeiro, eu acho que ele é temporário, tá? Eu acho que ele é temporário, mas não porque as pessoas vão mudar. Eu acho que a mentalidade das empresas vai ser impactada por isso. Sim. De alguma forma. Ou tu vai contratar pessoas mais velhas e vai ensiná-las tecnologia para elas, sabendo da dificuldade que é Porque também é ensinar complicado. tecnologia para pessoas, né, Uhum. 40, 50 a mais, né? Tu não vai conseguir... Tu vai conseguir melhorar processos para que aquilo não seja tão impactante. Ou tu vai investir em tecnologia para não precisar de pessoas, que eu acho uma coisa difícil. É muito Sinceramente. custoso, né? Sinceramente, eu acho difícil. Por mais que as IAs estejam dominando o mundo aí, eu acho que isso demora, leva um certo E você tem um certo problema, né? Se você não sabe interpretar, falar e descrever, ela não funciona. Exato. Não, por enquanto, né? No caso do nosso mercado, existem algumas tecnologias para isso, né? A maquinário lá que é automatizado, que tu vai lá e só marca as coisinhas e ele faz. Fora o investimento alto, mesmo que você tente treinar alguém, ela tem que estar disposto a aprender, né? Eu sou do tempo, tá? Para exemplificar, que você entrava com estágio não remunerado no mercado. Na maioria dos mercados. Né? Sim. E você ficava feliz de conseguir um estágio não remunerado. Um menor aprendiz ganhando 300 pila. Uhum. Nossa, tava rico. Né? Então, as coisas mudaram muito. Que nem eu disse, nós lá, eu trabalhei uma época ali. Hoje, na verdade, sim. Superiores, na verdade, tendo na minha faixa etária, mas eu tenho chefes, por exemplo, em São Paulo, que são menores, né? Às vezes eu fico um pouco puto porque eles têm umas atitudes meio infantis. Acontece. É por não concordar com algumas coisas, mas faz parte, né? Eu tenho que respeitar, porque se o cara tá lá, é por algum motivo. Não tá de graça lá, então. Às vezes a gente faz assim, ok, mandou, eu faço. Se vai dar errado, depois, paciência. Né? Ok, faz parte. Mas na época ali que eu tava
digamos, meio gestor, que foi exatamente quando começou a inchar e a inflar e precisar de muita mão de obra, olha, eu não vou exagerar assim, umas 150 pessoas. Então, teve algumas pessoas que entraram ali e começaram. Nós tinha uma ex-aluna minha que trabalhava na empresa, acho que foi a última, uma das penúltimas a sair na área de TI, que hoje a gente não tem mais nada de TI dentro ali da empresa, né? É tudo, ou é home office, ou é o pessoal de São Paulo. Inclusive, agora a gente está querendo contratar uma pessoa para Java, pode ser aqui de Passo Fundo, como pode ser de qualquer lugar do mundo, desde que ele queira trabalhar e fazer, né? Então, é flexível. Mas tem ali, ela ficou 3 anos, ela ganhava, olha, 1,5 ou 2 o meu salário. Tranquilamente. Uma menina que, cara, deve ter o quê? Seus 20 e poucos anos. Né? Ela teve uma experiência de trabalho antes, entrou, mas, assim, ó, dedicada, esforçada, cara, e a empresa valoriza. Então, todas as empresas, eu acho que é uma tendência que é justamente você tornar um híbrido, sabe? As empresas não vão abrir mão dessa gurizada mais nova, que eles são ágeis, eles entendem rápido algumas coisas. Por exemplo, IA para mim já é difícil. Porque quando eu fiz faculdade, por exemplo, os caras ensinavam IA que queriam enfiar um algoritmo louco na nossa cabeça lá. Cara, até hoje nem eles entendem o que eles estavam tentando falar. Era horrível. Era horrível. Então, a teoria era muito bonita. É um algoritmo que faz a inteligência funcionar. Cara, até fez. Demorou 30 anos para os caras aprender a adquirir conhecimento ali. Funcionou o algoritmo, mas o entendimento aquilo era muito difícil. O gurizada mais nova vai pegar isso rápido. Então, essas tecnologias que facilitam a vida, eles são ágeis em montar processo, né? E também não vão abrir mão do pessoal mais antigo, porque algumas funções e algum serviço, cara, mais novo não vai aguentar. A rotina maçante, por exemplo, que a gente tem, todo dia entra e faz basicamente a mesma coisa, na mesma mesa, sentado do mesmo jeito. Né? É problemas diferentes, mas é aquilo ali. Rotina, é atendimento. Varia ali os seus 20% no máximo. Exatamente. Você não tem, hoje eu tô com um desafio totalmente novo. É até interessante, né? Tem muito jovem postando, falando sobre rotina. Mas quando eles entram na rotina de trabalho, eles acabam não gostando. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas é uma coisa gosta de rotina. Aceita, né? Quem gosta de trabalhar. Eu gostaria de ganhar dinheiro sem fazer nada, ficando em casa assistindo série. Barbada. Seria o meu sonho. Mas eu acho que até isso enjoa, viu? Eu ia dizer, eu acho que enjoa. É que qualquer coisa que tu faz, que vire uma rotina e uma obrigação de ser feita, ela acaba se tornando um peso. Vou ter que ir lá, nem que tu goste de fazer, né? Mas acaba se tornando um peso. Se você não gosta de fazer, piorou, né? E daí eu acho que aqui entra a dita disciplina, né? Exatamente. Você ter que fazer mesmo, não querendo fazer, que nem treinar, é que nem, né, se alimentar bem. Tu não é que tu goste de fazer, precisa fazer. Agora, muitas vezes a nossa geração, e acho que aí inclui a tua junto, e talvez até a do Luiz, que não é muito diferente da nossa, mas a gente tinha um pouco mais de persistência em algumas coisas que são chatas. Sim, concordo. Né? Então você tem que ler 10 vezes a porra do manual lá na área financeira para entender como é que funciona o cálculo para poder implementar determinada situação. É chato. Não é legal. Mas tu sabe que até isso eu acho que há uma inteligência das fábricas que hoje o manual, a maioria é sim. simples. Mas assim, ó, o que eu percebo assim, que o pessoal, principalmente os mais novinhos, né? Acho que são assim, ó, pegar aí geração Z, que tá aí com 14, 15, 16 anos, começando estágio. Sabe? Eles não têm persistência. Primeiro, eu tive uma situação, por exemplo, não foi exatamente uma treta, um conflito, mas o gurizão lá, ele entrou, trabalhou uma semana, meia boca. Por quê? Porque é a primeira semana, cara, tá aprendendo. Meio com medo, meio com vergonha. Exatamente, cara, e é pancada, não é assim. Esse outro guri que tá trabalhando com nós hoje aqui, cara, eu falei pra ele hoje, disse, cara, ó, tu tá sendo moldado na pancada, no fogo. Então, cara, tu vai ficar bom. Vai sendo forjado, tá sendo forjado, exatamente. Porque assim, ele já entrou num período que todo mundo tá pegando férias. Cara, eu não tenho tempo de ficar junto com ele. Não tenho. A gente trabalha uma mesa ou outra, mas cara, ele tem um atendimento dele, eu tenho o meu, cara.
Ele só me chama quando a coisa tá de cara, aqui eu não sei o que fazer. E eu ontem me peguei numa situação de cara, vem aqui que eu acho que tu falou com determinada pessoa e tu sabe o que é isso aqui. Me ajuda a fazer isso, porque eu não lembro como é que faz muito tempo que eu não faço. E ele me ensinou. Eu só. Ele foi massa. Cara, e eu fiquei feliz. Porque ele aprendeu rápido demais e ele me disse, não, isso aqui tu vai fazer assim, 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 e vai resolver. Resolveu. Né? Essa troca é legal, né? É massa. É legal. É massa pra caramba. Quando ela é possível, é legal. Sim, quando é possível. E esse outro guri lá atrás foi assim, uma semana, né, no fogo, que, cara, já foi contratado 10 pessoas numa pegada, porque tava explodindo. Precisava trabalhar. Treinar 10 pessoas junto. Complicado. Mas assim, entrou 10 pessoas. Dessas 10, 8 ficaram. 2 não aguentaram, por exemplo. Né? Não aguentaram. Mas o cara, assim, quando ele começou a querer aprender alguma coisa, ele saiu pro almoço e me mandou uma mensagem. Já, Fernando, eu não vou mais. Como assim, homem? Mas o quê? O que aconteceu? Não. Não é pra mim, eu não tô gostando. Acho que... daí ele me saiu com uma, cara. Essa foi foda. Acho que a empresa não tá adaptada pra mim. Legal. A empresa não se adaptou a ele. Uhum. Beleza, né? Tipo, tá, tudo O bem. mundo gira em torno dele. Mais ou menos por isso, né? E aí a pessoa diz, não vou mais, cara. Não posso fazer nada, só que eu acho que tu tá agindo mal, cara. Tu tá saindo de meio-dia, tu nem avisou. Simplesmente você fechou o computador e foi embora. O almoço caiu mal. E aí agora... Comeu ali seu poke. Exatamente. Rápido. E, eu sei, eu entendo, vou pedir desculpa, mas não vou mais voltar. Não volto mais, não gostei, não vou. Cara, é um direito da pessoa, né? Mas assim, ficou uma situação chata. Eu acho que é aí que tá o tal de sujar a carteira, cara. Ele tinha entrado fazia já uns 15 dias. Já tava com a carteira, já tava assinada. Sim. Tá? Acho que isso é uma coisa... Será que vai trazer uma consequência pra ele? Talvez não. Eu acho que não. Acho que no mercado de hoje não. Eu Acho que não. Principalmente o TI, que tá saturadinho, né? Que precisa de mão de obra e tal. E eu acho que no ramo da marcenaria também tem esse. Se o cara é bom, ele pode fazer um monte de cagada e eles relevam. Você observa como ele se comporta dentro da empresa, né? Mas claro, sempre tem aquele pré-filtro, então tu dá uma olhada, não, pera aí, pode ser que dê problema. Mas assim, vamos fazer uma suposição. O cara, ele é muito bom, muito ágil, monta muito bem, e não em ti, as montagens, Uhum. né? Ele, só vamos deixar as coisas claras, né? Claro. Ele monta muito bem, mas ele nunca vai na segunda-feira. Esse é um problemão, né? Esse é um problemão. Talvez seja um caso de se adaptar. Se o cara... mas é assim... Mas quem se adaptará, a empresa ou ele? Talvez os dois. Olha a treta. Os outros... Gostariam. Não gostariam. Vai começar a criar tudo você mesmo. Vai perder um cara assim que é fenômeno. Ele não vai na segunda. Cara, Talvez um ajuste salarial, mas ele teria que aceitar. Trabalhar por produtividade, que eu acho que seria... eu acho que assim, Elas abrem margem para outras pessoas. Então, se tu tem um funcionário lá que... Poxa, esse cara aqui ele ganha por produtividade e eu produzo mais que ele. Ele vai querer ganhar também. Mas provavelmente aquela pessoa que diz que trabalha, que produz mais que ele, não produz. Senão tu teria... Sim, é o mais provável. Você teria notado. Mas isso é uma coisa assim que a pessoa vai querer mudar, se frustrar, talvez sair da empresa. Pois é, não, tu tem todas essas questões. Eu vou fazer o seguinte, fazer uma pergunta capciosa. A principal treta ou conflito geracional que ocorreu lá na tua empresa, Luiz, quando tu teve que dar alguma ordem ou fazer alguma organização com alguém mais velho, com alguém de outra geração e foi muito mal interpretado. Poxa, tem várias. A que tu mais lembra agora. Cara, meu próprio pai, que Vai tocar nesse assunto. É meu chefe, claro, ponto sensível. E é meu chefe. E ele não aceita muita ideia, não. Uhum. Ele não aceita, ele é teimoso e ele aprendeu daquele jeito, e enquanto você não provar por A, B e C pra ele que tua maneira funciona, ele não aceita. Ele pode até estar causando problemas dentro da empresa, mas ele não aceita. Então, quando isso gera desgaste, gera estresse, gera brigas. Mas o pior de tudo é o seguinte, que esse comportamento influencia os funcionários. Os funcionários observam. Então, tu pode chegar lá para um funcionário em específico, mais velho, preciso que tu faça isso, isso e isso. E o cara vai olhar assim, poxa, mas eu não recebo ordens de ti, ou até recebo ordens de ti, mas não sei se vou fazer. Teu pai faria diferente. Meu pai faria diferente, exatamente.
E daí, lá pelas tantas, alguém resolve fazer da tua maneira e entende que funciona. Mas mesmo assim não tá dentro do padrão que foi estabelecido antes por outra pessoa. E isso gera N problemas, né? Sabe que eu tinha um pouco de conflito assim, acho que foi no meu primeiro trabalho, que também tem essa, né? O pessoal trabalhava dentro do frigorífico. Então, dentro do frigorífico você tem setores e você tem aqueles chefes de setor, coordenador do setor. Supervisores. Supervisor. Um que não faz nada, só fica circulando. E tem o cara aquele que é o que organiza tudo. E a empresa, mas isso, eu tô falando disso há mais de 20 anos atrás, né? Mas eu acho que frigorífico é assim até hoje, viu? E nós não mudou, não. Mas o que acontecia? Normalmente o coordenador ali, ele não vem da geração lá de trás. Aquela geração lá de trás, ele é o cara operacional, geralmente, né? São poucos, assim, que se destacam. Era um gurizada mais nova. E eu via muita treta. Eu tive uma visão de uma vez, um cara que ele fez uma ordem, e claro, ele foi meio estúpido, né? Ele fez a ordem, a pessoa disse que não ia fazer, né? Meu chefe é o fulano, que era mais velho. Não é você. E eu pensei, cara, tu vai fazer o que eu mandar porque eu sou coordenador, se tu não gostou, pega tuas coisas e vai pro RH. E ele pegou as coisas e foi pro RH. Não, deu um empurrão no cara quase, o cara caiu num fosso que tinha lá, deu uma treta de briga, o pessoal teve que se segurar, né? E no fim a pessoa acabou sendo demitida mesmo. Uhum. O Disse que não ia... Não, o outro. O agressor. O agressor, no caso, né? O coordenado. E o coordenador não aguentou mais muito tempo também, porque daí a pressão pegou pra cima dele. Daí Né? Ficou ruim pros dois lados, na verdade. Os dois, né? Alguém confrontou, Confrontou quem já tinha vontade de confrontar. e aí deu ruim, Nós né? já tivemos conflitos assim dentro da empresa, onde foram pras vias de fato, Pô, demitimos os dois. Na verdade, assim, aquela vez lá foi assim, ele foi na hora, porque ele não voltou mais, ninguém mais nunca viu, e o coordenador, assim, foi questão Será de que não mataram? Não, que depois eu conversei com ele. Ninguém virou reportagem. Ninguém virou Estatística. reportagem. E o coordenador também, ele ficou assim, tipo, mais uma semana ali. Foi mais ou menos assim, ó, até nós conseguir alguém que se adapte, que se ajeite. Quando essa pessoa apareceu, tchau. Já foi também, né? Que loucura. Tu sabe Mas foi mais por geração, sabe? Não foi um conflito assim. Que talvez se fosse que era o diretor lá mesmo do frigorífico, tivesse ido falar pra ele fazer daquela forma, ele ia simplesmente acatar e ia fazer. Mas não acatou porque era um gurizão. Uhum. Era um cara que tinha acabado de sair da faculdade e deu ruim. E dessa aí, foi bem assim, foi uma geração, um atrito de geração mesmo. Essa do guri que pediu pra sair meio-dia, tinha uma outra menina, e ela achou de fazer muito, muito bonito. Saiu pra almoçar e me mandou uma mensagem de áudio. Diz, ó, Fernando, pensei melhor, e a empresa eu não me adaptei à empresa, eu acho que eu não vou mais voltar. E nem aquele dia lá, eu tava inspirado, diz, ô, fulana, faz favor, tu quer se adaptar, vem trabalhar que tu vai se adaptar, não vai fazer que nem o outro, não vai trabalhar, não vai se adaptar. E daí ela se largou, engaitada, disse, não, eu tô brincando, né, eu sei que tu tá brincando, né, só que me faltava. Sim. Mas tu sabe que eu tô num meio de empresa que ele não tem muito a ver com a pessoa, a geração da pessoa. Tem a ver com o quanto ela consegue se portar perante as outras. Porque a área de prestação de serviço, no meu caso a ginástica laboral principalmente, tu tem que fazer uma entrega, não importa o teu humor, não importa o teu dia, não importa nada que tu esteja passando, uma entrega da melhor forma possível, porque aquelas pessoas estão no seu ambiente de trabalho, já estão num dia cheio de pressão, eles não queriam que você estivesse ali, e você tem que se vender todos os dias, né? Então, não importa a geração, você tem que ser alguém que se venda muito bem ali dentro desse trabalho. Então, eu tenho pessoas mais velhas que já tentaram e conseguiram por um período de tempo, e tenho pessoas mais novas, mas é uma coisa que desgasta ambos os lados. E eu entendo bem, porque realmente ninguém consegue entregar seu bom humor o tempo todo, né? Faz parte. Então, por estar na minha idade, né? 34 anos que eu tenho agora, apesar de lindo e maravilhoso. O jeitinho de 38. A gente convive muito com ambas as gerações e tu consegue absorver muito conhecimento vindo dos mais jovens. Bastante. Né? Muito conhecimento deles e visões muito bacanas. Por isso eu não tenho tanta dificuldade de entender
eles no mercado de trabalho, como que eles pensam, eu acho que as empresas vão ter que se adaptar ao estilo deles, como que eles trabalham, né? Porque senão não vai ter mão de obra para começar. Exatamente. E, cara, às vezes eles não estão errados, a gente não sabe. Porque quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente também pensava diferente da geração que estava lá e a gente estava errado. Então, eu convivo com pessoas das duas faixas etárias. Além de que, quando entrega esse serviço de ginástica laboral, tu fala com pessoas de muitas faixas etárias dentro das empresas e tu convive com esses trabalhos. Então, eu sugeri esse tema para hoje, porque a gente, como professor, já presenciou isso dentro de empresas, esses embates geracionais. Por exemplo, ginástica laboral é mais velha que andar para frente. Ela é dos anos 85, né? Então existe há muito tempo. E a dificuldade de se fazer exercício também é antiga. Desde que o homem é homem. Então tu tem... Ele podia parar de correr dos dinossauros. Exato. Então tu tem o mais velho fugindo, tu tem o mais novo fugindo, tu tem o mais velho apoiando, tu tem o mais novo apoiando. Sim. Né? E é engraçado como um critica o outro dentro dessa mesma coisa. Por isso que tá velho, por isso que tá travado, não Sim. ginástica. Bom, esse tipo de bullying eu sofro até hoje. Não, normal. É que eu não considero bullying, sabe? Eu levo nada. Mas tu sabe que o inverso é proporcional? Tem Sim. algumas empresas que o mais velhos, eu consigo encostar as palmas da mão no chão, tu não consegue. Tem. Tem vergonha? Então tem... Mas eu vejo lá os mais velhos carregando chapa de MDF sozinho nas costas lá e os mais novos em 3 carregando. E o pior é que são tudo malhados da academia, né? São, fortão, tudo fortão, grandão. O gordão vai lá e leva tudo Bem cima da isso cabeça. aí, bem isso aí. Exato, hein? Mas assim, essas consciências, ter essas consciências e conseguir mediar esses conflitos é um negócio bacana, né? É um negócio que eu acho que vai elevar o potencial da empresa em muito. Com certeza. Porque tem trabalhos que os mais jovens não vão conseguir fazer. Eles não querem fazer. E não vão conseguir. E são trabalhos assim que eles estão diminuindo. Então, essa rotina muito maçante, assim, as empresas estão trabalhando, estão criando as alternativas. Existe muita ferramenta hoje que automatiza muita coisa. Né? A gente mesmo estava programando lá uma ferramenta para fazer importação de arquivos lá, que vai ser um pouco diferente do que a gente tem antes. A própria IA vai tratar o erro, antes de dar o erro, sabe? Então, o próprio arquivo vai ser tratado lá. Então, só não está a implementação ainda porque ela tem um custo considerável, assim. Então, você escalar isso lá em 70, 80 mil pessoas, que vai fazer, sei lá, 100, 200, 300 mil notas, isso se escala bastante, então teria que repassar o valor, né? E vai ficar caro. Exatamente. Mas são soluções, já tem soluções, isso vai acabar barateando. Então vai ter essa automatização, mas vai ter algumas coisas que vai precisar ser feitas. Famoso em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento. Em beta. Nós estamos com o sistema em beta faz tempo lá, alguma parte. A parte eu acho que não dá para esquecer de falar. Eu trabalhei durante 15 anos como professor, na área técnica. Então, eu tive alunos muito mais novos, que eu peguei gente de 13, 14 anos entrando no mercado de trabalho. E, obviamente, que a gente tocava o terror deles. Se vocês não fizerem isso, vocês não fizeram aquilo. Né? Mas eu também trabalhei muito com pessoas adultas. Eu trabalhei muito tempo Jovens idosos. Jovens idosos. E eu sofri algumas, não retaliações assim, mas tinha certas coisas que a gente cobrava de uma pessoa mais velha em sala de aula que eles não gostavam. Eles se sentiam ofendidos de ter alguém mais novo falando determinada situação para ela. E às vezes a pessoa tava lá e disse, cara, na conversa, né? Conversa. Cansei de chamar a atenção. Disse, cara, vocês não estão vindo aqui para isso. E a pessoa, depois, a gente escuta, né? Acaba vendo comentário. Por que ele pensa que é? Tem idade para ser avô dele. Ele tá falando assim comigo. Então, mas, cara, tu tá me contratando, eu vou entregar a mesma coisa que eu entrego pra outro que a gente tem. Tem idade pra ser avô dele, então, vai a merda. Exatamente. A ideia era essa, de não passar a mão em cima. Cara, tu acha que tu tá vindo aqui no spa, então fica em casa, vai conversar no bar de esquina. Eu acho que é também aquela coisa assim, de repente essas pessoas não iriam precisar disso. Como os mais jovens, será que não? Talvez a ideia fosse assim. Vou fazer pra me distrair. Vou fazer na quarta tem bailinho, na sexta curso de informática. Na sábado. Exatamente. Pode ser. Sabe? E o inverso também com gurizadinha bem nova também. Mas eu tive mais, enquanto eu era o mais novo, tentando ensinar alguém da minha idade ou mais velho, do que o inverso. Eu sendo o mais velho, sabe?
tem bullying e tudo, mas é bem tranquilo. Eu acho que muita coisa que a gente vê na internet, essa questão de conflito de gerações, porque as empresas estão sofrendo. Cara, não sei, talvez um grande centro, as coisas se amplifiquem bastante. Eu acho que sim. Né? Então, talvez lá, assim, tem muito... Claro, e realmente tem aquilo muito se mais torna... jovem também. Exatamente, se torna um problema, um desafio muito maior em fazer a gestão. Sim, eu acredito que o jovem é um problema também. Mas assim, Mas até hoje, cara, nas empresas que eu trabalhei, cara, sempre teve gerações diferentes. Sempre teve a questão assim, mulher chefe. Cara, eu só tive mulher chefe. Sim. Só. Até em casa. Até em casa. Não, mas é verdade, cara. No banco era uma contadora, né? Depois na outra lá eu trabalhei em agências onde era uma gerente, sabe? E na empresa que sempre foi diretora. Tu sabe que... Hoje é minha gestora. E eu te digo, deu mais certo com mulheres, que é uma coisa também que a gente... Eu também sempre dei mais certo com mulheres. de acordo. Viu, Fernanda? Mas é uma coisa assim, que na tua geração, isso causa ainda um deslumbre. Na minha, já não. Não, eu acho normal. Eu tô numa empresa que é um sagu, se tem homem, né? Então não... Sim. Mas a gente escuta, Ainda tem. sei lá, cara. Eu acho tão normal, cara. Não vejo. Eu falo assim porque a gente escuta... hábito, já tá há tempo, né? Mas olha, cara, eu tô falando assim, eu sempre tive chefe lá, há 30 anos atrás, também era uma chefe. Que era onde quando a gente começa a entender um pouco o mundo, começa a viver o mundo corporativo. E tu já teve uma chefe boiceta? Ainda não. Ah, o Porto. O Jeff quebrou nós aqui, tu continuando com o teu... Claro, mas é porque não é pra cortar. Mas é que assim, ó, eu acho que essa diversidade de idades tem que se expandir pra todo lado, cara. Senão não faz sentido, sabe? Tem que trabalhar de verdade mesmo, sabe? Mas claro. Mas olha que episódio bacana, hein? Falamos sério, vocês acham que a gente não sabe falar sério? De vez em quando. Era pra ser engraçado? Mas a ideia já era causar essa conversa um pouquinho mais maçante, de certa forma, né? De repente, muita gente já desligou a meia hora, né? Mas é um marco por a gente ter aqui nos Nerds gerações diferentes. Eu acho que tudo que a gente puder fomentar e trabalhar essas gerações para ter um conteúdo sobre isso é bacana. Exato. Aproveitar essa diferença da melhor forma. E não dá pra dar muita bola em tudo que vem nas mídias. Cara, você vai dar problema? Trata o problema. Seja pontual, vai lá, trata o problema. Tratar o problema, eu tô dizendo, demite o cara. Não. O que tem que mudar? Isso faz parte. O cara, geralmente, né? A própria resolução de problemas consiste em Resolver o problema. Resolver o problema. Eu ia dizer Tem de muita pessoas... coisa, assim, tem muita coisa assim, ó. Às vezes é um problema que tá... Penso eu, e falando bem sério mesmo. São Paulo tá tendo muita situação. Se São Paulo tá tendo muita situação, eu vou trazer o problema pra cá, pra ficar chique. Sim. Cara, eu acho que muito conflito que tem nessa questão de idade, que a gente vê em televisão, vê em mídia, talvez seja por uma questão de um grande centro, onde você tem, talvez, muito mais volume de pessoas e também muito mais tipos diferentes de cultura E eu acho que ali sim, dentro. sabe? Porque tu mesmo falou, Fernando, precisava de 10, passou 150 para fechar essas Exatamente. vagas. Tu imagina quando precisa de 100. Exatamente. Trabalhando. Aproximadamente vai passar 5.000 pessoas. Mas toda essa questão do cara mais velho, seu chefe, do cara mais novo, seu chefe, cara, em todas as empresas que eu trabalhei, cara, os caras que entraram depois de mim, no banco, por exemplo, todos se tornaram gerentes, cara. Foram chefes. Se tu não quer ter chefe, tem esquema de pirâmide ia dar com pau. Exatamente. Entra num... Posso falar uma? Não vou falar uma que eu já fico puto. Você tá Não. Vamos encerrar por aqui. Tem muito pano pra manga, mas eu queria o Will nesse episódio aí, mas ele tá depressivo hoje, vocês notaram, né? Não quis Tira o Will. Vem aqui, pelo menos dá um oi. participar, tá ali cagado. Tá ali nos bastidores, né? Dá um oi pra galera aí, Will. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui trabalho dá trabalho, cara. O pessoal não sabe disso. Né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Esse foi mais um Nerd 404. Dá um tchau pra galera aí. Então tá. Valeu, galera. Falou. Falou.